Olá pessoal, bem-vindo! Este é mais um vídeo do canal O Nerd da Matemática. Quem fala é o professor Jones e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos exercícios do vídeo anterior. Ok, pessoal? Então vamos para a aula. Vamos lá, pessoal. Mas antes da gente começar o exercício, vamos ver como se calcula a quantidade de números pares entre dois números pares. E é claro, também vou explicar como calcular a quantidade de números ímpares entre dois números ímpares, para ter melhor entendimento do exercício que a gente vai fazer, ok? Então, vamos lá. Para nós entendermos como se faz esse tipo de cálculo, vamos tomar como exemplo esse intervalo de números, onde o primeiro é o número par e o último é o número par, ou seja, eu tenho o primeiro 8 e o último 16. E também eu posso representar dessa outra forma aqui. E agora, para a gente dar início a esse processo de cálculo, de como calcular a quantidade de números pares no intervalo de dois números, sendo o primeiro número par e o último número par, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular a quantidade de números que tem nesse intervalo. E logo em seguida, a gente vai pegar essa quantidade de números que a gente calculou desse intervalo, que é 9 números, a gente vai dividir por 2. Com isso, a soma do quociente e do resto dessa divisão, no caso 4 mais 1, vai ser igual à quantidade de números pares que tem nesse intervalo. Ou seja, para calcular a quantidade de números pares no intervalo de dois números pares, a gente primeiro vai calcular a quantidade de números desse intervalo, logo em seguida a gente divide por 2, e a soma do quociente dessa divisão com o resto vai ser a quantidade de números pares desse intervalo. Ok? Então, vamos para o próximo exemplo. E agora, neste exemplo, vamos trabalhar com um conjunto ou um intervalo onde o primeiro é um número ímpar e o último número também é um número ímpar, que também eu posso representar dessa seguinte forma. Então, a partir desse momento, a gente já pode dar início ao processo de como calcular a quantidade de números ímpares no intervalo de dois números, sendo o primeiro um número ímpar e o último um número ímpar. Ok? O processo vai ser o mesmo do anterior. A gente primeiro vai calcular a quantidade de números nesse intervalo aqui de 3 a 11. No caso aqui, de 3 a 11 a gente tem 9 números. Lembrando, para fazer isso, a gente pega o último menos o primeiro e soma com 1, a gente vai ter 9 números. Logo em seguida, a gente vai fazer a divisão da quantidade de números obtido por 2 e a soma do quociente e do resto dessa divisão vai ser igual à quantidade de números ímpares. Ou seja, vocês perceberam que o processo é o mesmo do anterior. Nesse caso aqui, se eu quero calcular a quantidade de números ímpares no intervalo onde o primeiro e o último são números ímpares, o que eu faço? Calculo a quantidade de números, logo em seguida essa quantidade de números eu divido por 2, e o quociente e o resto que eu obtenho dessa divisão eu somo, e o resultado vai ser a quantidade de números ímpares que tem nesse intervalo. Agora, pessoal, vamos fazer o exercício 2, sendo que, dadas as explicações anteriores, agora temos condições de resolver essa questão, que é da Escola de Sargento das Armas, de 83. Diz o seguinte: a quantidade de algarismos necessários para se escrever todos os números pares compreendidos entre 33 e 598. Então, o problema ele quer que a gente calcule os algarismos que formam todos os números pares compreendidos entre 33 e 598. Ok? Uma observação. Como ele quer os algarismos dos números pares compreendidos entre esses dois, logo, se é compreendido entre esses dois, eu não posso pegar nem o primeiro e nem o último, ou seja, o primeiro e o último não contam. E nesse intervalo, nós vamos ter números com 2 algarismos e 3 algarismos. E com isso, devido ao problema querer apenas a quantidade de algarismos dos números pares, entre esses dois números aqui, a gente vai construir um novo intervalo, onde o primeiro vai ser o número par, 34, porque ele é o mais próximo de 33 que está nesse intervalo, e o último vai ser o número par 596, que ele é o mais próximo de 598 que está dentro desse intervalo. E com isso, com aquele método que a gente viu de calcular a quantidade de números pares entre dois números pares, a gente vai poder calcular essa quantidade de números pares que está nesse intervalo aqui, entendeu? Através disso daqui. E agora a gente vai pegar esse novo intervalo e dividi-lo em dois intervalos, sendo que o primeiro é intervalo de números com 2 algarismos, que vai de 34 a 99, sendo que esse número aqui, 99, a gente vai excluir,
e vai colocar no lugar dele o 98 como último número, para que a gente possa calcular a quantidade de números pares no intervalo de dois números pares, aquilo que a gente já viu lá atrás. E também vamos dividir no intervalo também de números com 3 algarismos, começando do 100 até o 596. Então, vamos começar a calcular a quantidade de números que tem nesse intervalo aqui, no primeiro intervalo, de 34 a 98. Sendo que nesse intervalo nós vamos ter 65 números. Lembrando que para calcular a quantidade de números que tem nesse intervalo aqui, a gente vai pegar o último menos o primeiro e somado com 1. Vai dar a quantidade de números que tem nesse intervalo. 65 números. E em seguida, iremos pegar essa quantidade de números e dividir por 2, para que, ao somar o quociente com o resto, a gente obtenha a quantidade de números pares, no caso aqui, 33 números pares. Então, nesse primeiro intervalo de 34 a 98, nós temos 33 números pares. E para calcularmos a quantidade de números pares desse intervalo aqui, de 100 a 596, a gente irá fazer o mesmo processo. Primeiro, calcularemos a quantidade de números nesse intervalo como? Pegando o último, menos o primeiro, somando com 1. Aí nós vamos ter 497 números nesse intervalo. Agora, para saber quantos são números pares, a gente só basta dividir por 2. E com a soma do quociente e o resto, a gente vai obter a quantidade de números pares. E a partir do momento que nós conseguimos calcular a quantidade de números pares no intervalo de números com 2 algarismos e a quantidade de números pares no intervalo dos números com 3 algarismos, ou seja, a gente já tem condições de calcular a quantidade de algarismos que está entre 33 e 598 ou de 34 a 596. Então, para isso, vamos pegar essas quantidades de números pares, de números de 2 algarismos, a gente vai multiplicar pela quantidade de algarismo que tem cada número nesse intervalo, no caso seria 2, e somar com a quantidade de números pares no intervalo dos números de 3 algarismos, né? Que é 249, e multiplicar pela quantidade de algarismo que tem cada número nesse intervalo, que é 3. E assim obteremos como resultado 803 algarismos, que é a quantidade total de algarismos dos números pares entre 33 e 598, ou de 34 a 596. Ou seja, pelo que a gente tem aqui na alternativa, a resposta seria a alternativa D. Então, quem marcou a alternativa D acertou. E aí, pessoal, o que vocês acharam da aula? Qualquer coisa você pode escrever nos comentários. E vocês que estão vendo este vídeo e ainda não se inscreveram, se inscreva. Dá uma força para esse canal. E caso você tenha dúvida como de se inscrever nesse canal, você pode fazer o seguinte procedimento. Você pode, com o ponteiro do mouse, coloque em cima do botão que está aqui no canto da tela. Aí vai aparecer a opção se inscrever e clicar em se inscrever. Ou na parte de baixo da tela, no seu computador ou celular, tem a opção se inscrever, que vem antes da parte dos comentários, ok? É simples. E também não esqueça de dar aquele like. Então, caso vocês também tiverem dúvida desse vídeo, sobre o conteúdo assim, desse exercício vai estar no link, que vai estar aqui na descrição, é o endereço do vídeo, do conteúdo desse exercício. E nesse link você pode clicar e vai diretamente no vídeo que fala sobre esse conteúdo, caso você tiver em dúvida. Geralmente é mais para aqueles que estão vendo esse vídeo e não viram o conteúdo do exercício, ok? Então, a gente vai ficar por aqui. Até uma próxima aula. Tchau!